Bom dia, fiel. Tudo bem? Boa sexta-feira a todos. Véspera de final de semana. Domingo tem clássico alvinegro pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians teve uma rodada muito boa, né? Depois de muito tempo, né? Primeiro que venceu o seu jogo, né? Quando você não faz sua parte, não tem rodada boa. O Corinthians venceu o Cuiabá 1-0 fora o show. Brincadeira, obviamente, mas na conta do chá, mas venceu. Um jogo importantíssimo. E o que é mais importante, ou tão importante quanto, né? A rodada ajudou, né? Porque podia ganhar e continuar na mesma distância e tal. Então, eu vou falar para vocês rapidamente aqui a classificação, antes eu estou abrindo aqui para ver a próxima rodada, que eu já vou falar para vocês. Mas vamos lá. Ontem teve dois jogos, né? O Santos venceu o Curitiba, uma arbitragem horrorosa de Wagner Magalhães, hein? Deu um pênalti contra o Santos com o Dodô de costas de mão, uma coisa absurda. O mesmo Wagner Magalhães que deu aquele pênalti absurdo, asqueroso do Piton contra o América Mineiro, correndo de costas, e na época, salve Espíndola Fagundes comentando a arbitragem na TV Globo, disse que não, tá certinho. Viva a memória, né? Essa vez, parabéns a quem estava comentando, Caio e Sérgio Xavier, que falaram óbvio, né? Óbvio que aquilo não é pênalti, né? Mas não é pênalti nunca, né? Não é pro um, não, time, o outro é, né? Não é nunca. E depois, para compensar, expulsou de forma completamente absurda um jogador do Curitiba ainda pelo tempo. Curitiba não tem mais o que fazer, o Santos melhor, venceu por 2-1. E no jogo antes, né, o Inter venceu o Vasco em São Januário por 2-1. Com esse resultado, o Inter passou o Corinthians, mas foi o melhor resultado possível para o Corinthians, porque manteve o Vasco com 30 pontos. Então vamos lá para passar a classificação para vocês. Ó. Lá em cima, o Botafogo que nem jogou e é campeão desde julho, mas tem gente querendo mentir que tem emoção, fingindo que o Flamengo, o Palmeiras disputam o título para ter audiência das torcidas do Flamengo e do Palmeiras. Aqui a gente não faz essa palhaçada. Então, parabéns ao Botafogo. Pontos corridos sempre é assim. O campeão a gente conhece um ano antes e fica fingindo que tem emoção. Mas vamos lá, de baixo para cima. América caiu 19, Curitiba caiu 20, certo? Agora é o que interessa. O Vasco, com a derrota contra o Inter, se manteve em 30 pontos. O Goiás, que perdeu para o Fluminense na véspera, na quarta-feira, em 31. Então, o Santos venceu, foi a 33, Bahia perdeu do Cruzeiro, ficou em 34, Corinthians venceu, foi a 36, Cruzeiro venceu o Bahia, foi a 37, Cuiabá perdeu para o Corinthians 37. Inter chegou a 38, enfim, Inter com 38, São Paulo com 38, eu nem estou considerando, tá? Tem gente que considera aí, mas enfim, é umas 7 pontos da distância. Para mim, São Paulo e Inter não estão nessa briga aí. Então vamos lá, o Corinthians começou a rodar 2 pontos de rebaixamento, então abriu 5. E no final de semana, se perder para o Santos passa o Corinthians no número de vitórias, né? O Bahia pode passar também. Agora o Goiás enfrenta o Vasco no final de semana. Então é impossível que os dois vençam. Então, para o Corinthians entrar no rebaixamento, nenhum dos dois vai passar o Corinthians tem pelo menos uma rodada de folga pelo rebaixamento. Então, o Corinthians, se perder do Santos no domingo, né? Se perder do Santos domingo em casa, o Corinthians que já venceu no turno na Vila Belmiro, o Santos ultrapassa o Corinthians, mas o Corinthians não será ultrapassado nem por Vasco, nem por Goiás e talvez nem por Bahia. Vai depender do resultado do Bahia, tá certo? Vou falar para vocês os jogos do final de semana, depois a gente vai fazer aqui no próximo dia fiel palpite, análise, né? Mas vamos lá. Flamengo e Bragantino não vai ter pela essa palhaçada do Flamengo de querer o Maracanã na época do Libertadores, foi adiado o jogo. Palmeiras e Bahia. Se o Palmeiras não perder para o Bahia, joga em casa e é favorito, o Bahia se mantém atrás do Corinthians, certo? América Mineiro e Grêmio, esse jogo não interessa nada. Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense também não tem nada a ver com o Corinthians. No domingo, aí sim, no domingo tem Goiás e Vasco. O melhor resultado é o empate, né? O Goiás tem 31 pontos, o Vasco 30. Se tiver um empate nesse jogo, o Corinthians sem jogar, na pior das hipóteses, manterá 4 pontos acima da zona de rebaixamento, seja pelo menos uma rodada. Então, se der empate nesse jogo, é o melhor dos mundos. Mas enfim, de qualquer jeito, se tiver um vencedor, vai segurar ou o Vasco em 30 ou o Goiás em 31. Também não deixa. Na verdade, esse resultado, qualquer que seja, vai ser bom para o Corinthians. O melhor ainda é o empate. Atlético Paranaense e São Paulo. Não acredito que o São Paulo esteja nessa briga, mas de qualquer jeito também não ganha de ninguém fora de casa. Uma vitória do Atlético, o Corinthians vencendo seu jogo, ultrapassa o São Paulo. Corinthians e Santos, né, Neoquímica Arena.
onde está 3 pontos do Santos, se empatar se mantém a 3, se perder é ultrapassado o número de vitórias, se vencer abre 6. Inter e Coritiba, o Inter está na frente do Corinthians, mas se o Corinthians vencer o jogo, passaria, mas o Inter vai receber o Curitiba, vai ganhar o jogo, enfim, o Inter vai ganhar e vai abrir 41, o Inter não cai mais, né? Aliás, nunca, para mim nunca foi cotado. E Botafogo e Cuiabá, se o líder Botafogo vencer, e o Corinthians venceu o Santos, o Corinthians passa o Cuiabá também, é importante para o Corinthians torcer para o Botafogo. A rodada, então, se o Cuiabá perder do Botafogo, o São Paulo perder do Atlético, empatar Goiás e Vasco, ainda o Palmeiras vencer do Bahia, embora nenhum corintiano vá torcer para o Palmeiras vencer, o Corinthians pode acabar a rodada praticamente fora da degola em caso de fazer o seu papel. É isso. A semana que começou de forma patética, o empate com a América, os resultados ajudaram, e a tendência aí, em confirmando a vitória no Clássico, é que o Corinthians pare de ter que fazer conta e se livre aí desse absurdo que é lutar contra o rebaixamento. Bom dia, fiel, se inscreva no canal, ative o sininho.